Um processo obsessivo pode impedir uma pessoa de frequentar um obsessor? Vai impedir a pessoa de frequentar um centro, uma casa, um trabalho espiritual? Essa pessoa, esse suposto obsidiado, ele tendo uma moral e um caráter duvidoso, que só faz o mal o tempo todo, e quando ele vai numa sessão, vai frequentar ali o lugar de fé dele, essa suposta entidade pode impedir que ele frequente esses locais? Vamos falar sobre isso no Tópicos Mediúnicos de hoje. Olá, pessoal, estamos começando mais um Tópicos Mediúnicos. Olha que interessante, o programa de hoje foi uma dúvida que chegou para a gente. A nossa amiga Edilene, ela mandou para mim o seguinte questionamento: Igor, ela deu até exemplo de um político, né? Não quer dizer que todos os políticos sejam assim, mas vamos trazer a ideia do político aqui. Um político que ele só faz falcatrua, ele rouba, não pensa na população, ele só quer saber mesmo do próprio interesse pessoal dele, faz mal para uma nação, para uma população, para um conjunto social ali, né? Mas ele tem ali as crenças dele, ele mantém ali a religiosidade dele dentro de um grupamento de umbanda ou espírita, por exemplo, ou qualquer manifestação de fé. Um processo obsessivo, ele pode impedir que esse suposto político vá a uma reunião? Olha, para te responder, nossa amiga Edilene, vamos dividir essa resposta em duas, tá? Primeiro, um processo obsessivo, sim. Uma pessoa que está por um processo de obsessão, ou seja, está sofrendo uma influência negativa de um desencarnado, e é importante lembrar que essas influências elas vão se dar através da sintonia vibratória, da sintonia de ação, por exemplo. Ou, como ela diz mesmo, na questão do caráter. Então, se você é uma pessoa de bom caráter, você vai andar e se relacionar com pessoas também parecidas. É assim no nosso dia a dia. Se a gente for analisar para o nosso mundo pessoal, os nossos amigos, eles vão ser mais ou menos aquilo ali que a gente é, né? Características de comportamento, a parte da moral e da ética ali. Então, assim, tudo se dá através de uma sintonia. E quando a gente leva para o plano espiritual, é a mesma coisa. Então, quando a gente diz um processo obsessivo, de repente não é aquela obsessão crônica, mas uma influência, né, de algum desencarnado com aquela pessoa, sendo uma pessoa de poder, no caso aqui do nosso suposto político, né, que é uma pessoa que movimenta muita carga de energia coletiva, então ele tem uma influência muito grande nas massas, e ele faz um trabalho voltado para o errado, obviamente que as companhias espirituais dele vão ser também baseado naquilo que ele é a média dele. Então, se ele tem uma conduta errada, os amigos espirituais que ali os cercarão terão mais ou menos a conduta. E aí, esses amigos podem impedi-lo de participar, de buscar um trabalho espiritual, porque é interessante que todo mundo acha sempre que nunca está fazendo nada de errado e todo mundo sempre tem sua fé. Não é verdade? Todo mundo. Tem gente que mata em nome de Deus, tem gente que faz guerras em nome de Deus. Então veja como isso é meio distorcido na nossa sociedade. Então, o nosso suposto político, ele rouba, ele passa todo mundo para trás, só pensa no próprio umbigo, no próprio bolso, e quer que o povo se lasque. Como que se dá esse processo se a gente entende que se ele vai buscar uma casa, um terreiro, um grupo religioso, é para ele melhorar a consciência dele? Tecnicamente deveria ser sim isso, mas nem sempre é isso que acontece. Quantos de nós não vemos por aí pessoas que ficam só penduradas em religiões, penduradas em casas, e não mudam de fato a sua essência, o seu caráter? Então, respondendo à nossa amiga Edilene, pode sim, um processo obsessivo, uma influência espiritual pode te desviar sim, de você buscar uma conduta melhor, caso seja o interesse daquela pessoa. Mas se nesse caso que você colocou para a gente, sendo esse político, essa pessoa, uma pessoa que não está interessada em se melhorar como consciência, olhar para os seus atos falhos e corrigi-los, a própria entidade conhece muito bem o seu obsidiado. Então, ela sabe que ele pode frequentar lá o centro espírita, ele pode frequentar o terreiro de Umbanda, ele pode frequentar a igreja católica, ele pode frequentar
a igreja evangélica, não importa, ele pode para receber um passe dele, para fazer o louvor, pode, porque dentro da própria limitação da consciência dele, que ele não percebe que está agindo de má fé, e pior, ele às vezes até sabe, que é óbvio que sabe, mas ele não quer fazer a correção, a própria entidade que com ele transita diariamente sabe disso, conhece muito mais ele do que a própria pessoa. Ele conhece o profundo daquele ser. Então ele sabe que ele pode frequentar o centro, tomar um passo toda segunda e toda quarta, que aquilo não vai ser suficiente para ele poder mudar o caráter dele. Agora, se a partir de algum momento essa presença, essa influência perceber que sim, a ida dele é um trabalho espiritual, está começando a trazer ameaças para ele melhorar a consciência dele, pode ter certeza que essas influências vão ficar cada vez maiores para que ele não vá buscar um trabalho espiritual, um trabalho de se recuperar moralmente, consciencialmente. Então, pode sim, o espírito tanto pode impedi-lo de não ir, como pode deixar. Tipo assim, pode deixar ali porque eu sei que ele não vai melhorar. Eu conheço muito bem esse meu obsidiado aqui. E eu sei que ele não tem capacidade nem vontade de melhorar, porque durante grande parte do dia dele, ele está sob influência dessas entidades negativas. Importante sempre ressaltar, entidades essas que se conectaram com ele por questões vibratórias, do semelhante atrair semelhante. Então, a conduta dele natural já fez ele trazer para perto dele essas entidades perturbadas. Então, sim, pode e acontece muito, porque, na verdade, o que vai definir um local, um terreiro, não é a casa que você vai, não é o grupamento que você vai, e sim qual é a sua conduta moral que vai definir qual tipo de companhias espirituais que você vai ter. Então, quando muita gente chega para mim falando sobre, eu acho que eu estou obsidiado, obsidiada, olha, é só você olhar para você. Se você é uma pessoa minimamente bem, faz o bem para o outro, tem seus problemas lá emocionais, todos nós temos, tem as dificuldades do dia a dia, isso não é o suficiente para iniciar um processo de obsessão assim, pessoal. O processo de obsessão é muito mais profundo, é muito mais. A coisa fica muito mais pesada, não é um simples desequilíbrio que vai fazer você, não é assim. Você é uma pessoa voltada para o bem, né? Está sempre buscando se melhorar, está buscando ser feliz, melhorar ali a sua vida, está batalhando, você não vai ter processo obsessivo nenhum, nem vai para o umbral depois que desencarnar. Precisamos tirar essas crenças pesadas que nós vemos pela internet por aí, todo mundo falando que todo mundo tem que ser santo agora, tem que ser puro. Não é assim que funciona. O processo ele é muito mais complexo do que um simples problema emocional. Então, pode sim, Edilene, pode sim evitar que você vá desenvolver, e como pode também, ele pode autorizar. Enquanto ele perceber que não tem nenhuma ameaça, ele vai deixando ele frequentar lá. E isso acontece conosco também. Quando nós estamos num processo de melhoria contínua da nossa condição humana, da nossa condição da consciência, a gente também pode sofrer essas influências sem saber. Preguiças, letargias, dificuldades que se apresentam quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, de mudança pessoal, pode sim ser um caso externo, por exemplo, de uma influência. Todo caso vai ser? Obviamente que não, a gente não pode generalizar. Mas se você começou a fazer um movimento na sua vida de reorganizar tudo e começou a ficar pesado, pode sim estar havendo um processo. E isso não é para trazer medo, é para você continuar. Isso tem que servir para te impulsionar, para você colocar mais energia, e aí sim ninguém vai ser capaz de te parar. Tá certo? Esses foram os toques mediúnicos de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Já passou por um processo desse? Já percebeu na sua vida que quando você faz um movimento de melhorar alguma coisa, de crescimento, parece que a vida dá uma travada, pesa um pouco mais? Pois é, isso é extremamente normal, mas o importante é a gente continuar trabalhando, continuar labutando para a gente crescer, para a gente aprofundar e para a gente evoluir a nossa consciência, tá certo? Te espero no próximo Toques Mediúnicos. Um abraço para você, muita paz, muita luz.